Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Estamos finalizando neste dia a nossa reflexão a respeito do altar do incenso. E hoje nós vamos falar sobre o incensário. Antes de nós, então, podermos entrar no lugar santíssimo. Em Levíticos capítulo 16, versículos de 12 a 13, nós temos assim: pegará também de sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e tirará para dentro do véu. O incensário de ouro, então, era especialmente usado no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava com o sangue no lugar santíssimo. Isso representa para nós Cristo levando as nossas orações, aqui representado pelo incenso, dos santos para além do véu, apresentando então diante do Pai, com base naquilo que ele fez e naquilo que ele disse e naquilo que ele é. Como vimos já em Hebreus capítulo 9, capítulo 9 e também em Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 6. O incensário, ele deveria ser de ouro e não de bronze. Deus não aceitava um incensário de bronze. No capítulo 16 de Números, faz então menção a um incensário de bronze usado por aqueles que se rebelaram contra o Senhor, contra Arão, e foram então consumidos pelo fogo. Que tipo de incenso, então, agrada a Deus atualmente? Em Isaías, capítulo 1, versículo 13 e 66:3, o profeta Isaías predisse que viria um tempo em que o incenso seria uma abominação ao Senhor. Depois, então, da vinda de Cristo, nosso grande e sumo sacerdote, e do derramamento do Espírito Santo, Deus não se interessava mais pelas sombras, mas pela realidade espiritual, porque Cristo é tudo no tabernáculo e cumpriu toda a sombra do tabernáculo. Hoje ele é a substância, ele é a nossa realidade espiritual. O único incenso que agrada a Deus atualmente, ele é aquele que provém então de um coração e que sobe a ele em forma de oração. Oração de adoração, oração de louvor, de intercessão, vindo do espírito do homem que ama a Deus. O verdadeiro incenso, nós já sabemos que é o ministério da oração, da intercessão. Antes da primeira vinda de Cristo, Deus revelou então a Zacarias o nascimento daquele que antecederia o Messias, quando ele então estava ministrando no altar do incenso. Zacarias, o pai de João Batista. Então, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 23, narra a respeito disso, mas tem uma parte importante da gente entender quem foi então o último sacerdote que estava ministrando no templo. E acontecia que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita
do altar do incenso. Então, da mesma forma, a igreja deve se preparar para a segunda vinda de Cristo, exercendo então o seu pleno ministério relacionado ao altar. Podemos observar o quanto é importante, então, esta peça da mobília para Deus. O ministério mais importante e exclusivo da igreja é o ministério de oração, de súplica, de intercessão. Esta é a verdadeira adoração em espírito e em verdade que Deus exige dos seus adoradores. O verdadeiro incenso é aquele que brota de um coração do crente e sobe até o santuário celestial através do caminho aberto pelo nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Quando nós levamos o nosso incenso, ou seja, as nossas orações ao Senhor, todo o nosso ser deve estar envolvido, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, de corpo, de alma e espírito devem ser feitas nossas orações. Deus dá grande valor às nossas orações. Por isso, devemos carregar a fragrância de uma vida de oração. Orem, como diz a palavra, em todo o tempo no Espírito e perseverem em oração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corça da Manhã. Amanhã nós vamos falar a respeito do véu, antes de entrarmos então no lugar santíssimo. Que Deus te abençoe e até lá.